Olá, alunos do primeiro ano. Esse é o material complementar, o PET 4 de Geografia, mais basicamente sobre a semana 4. Vocês continuaram vendo no PET 4 Mutações no Mundo Natural, a relação sociedade e natureza em questão, dinâmica terrestre. Conteúdo: a formação e composição da atmosfera terrestre. Espera-se que o aluno consiga explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. No tema da semana 1 foi atmosfera, o que é atmosfera, como se formou a atmosfera terrestre e a estrutura da atmosfera terrestre. Na semana 2, o tema foi elementos e fatores climáticos. Vocês viram ainda nas aulas presenciais sobre os elementos e fatores do clima. Na semana 3 foi clima. Basicamente, a gente teve uma aula diferenciando tempo e clima. E na semana 4, nós vamos falar sobre os tipos de clima. Para ver os tipos de clima, é interessante a gente ver essa imagem aqui, que ela divide o globo terrestre, a Terra, em zonas, em áreas climáticas. Separa por áreas de temperatura. Aqui no centro da Terra está bem claro, separado por cor, fica fácil. Aqui no centro da Terra a gente tem, nessa parte vermelha, que vai da linha do Equador ao Trópico de Câncer e da linha do Equador a sul até o Trópico de Capricórnio, a área chamada zona equatorial, por estar próxima à linha do Equador, zona tropical, porque está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e também zona intertropical, porque está entre os trópicos. E a gente tem essa área chamada áreas de baixa latitude, ou seja, a pouca distância do centro da Terra ou da linha do Equador, que a gente tem sempre como referência. Então, essas áreas que estão próximas à linha do Equador, a gente chama de áreas de baixa latitude. Por quê? A latitude é a distância em graus, tanto a norte quanto a sul, a partir da linha do Equador. E a gente tem essa área verde aqui a norte e essa área verde a sul. Percebam que ela está mais ou menos a mesma distância ou a mesma latitude da linha do Equador. Então, as características de clima que ocorrem nessas regiões são bastante parecidas. Elas vão do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico e do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico. Essas regiões, então, são chamadas de regiões ou zonas temperadas, porque elas não estão nem tão fria quanto os extremos e nem tão quente quanto o centro da Terra. Por isso, elas estão mais amenas, estão temperadas. Bom, a gente tem, a partir do Círculo Polar Ártico ao extremo norte e do Círculo Polar Antártico ao extremo sul, as regiões chamadas zonas polares, zona polar do norte, zona polar do sul. Agora, voltando ao fator que a gente está observando para poder ver o clima, a questão das latitudes. Como eu já comentei, essa área tropical, intertropical ou equatorial, ela está a baixa latitude, porque ela está a pouca distância do centro da Terra ou da linha do Equador. Então, a zona temperada, ela está a média latitude, ou seja, a média distância do centro da Terra. E a zona polar, ela está a alta latitude, ou seja, a alta distância do centro da Terra, ou seja, da linha do Equador. Então, a latitude, a distância em graus, a zona polar, ela está a alta latitude, a alta distância. Voltando aqui, nos climas das altas latitudes, é exatamente os climas que ocorrem nessas regiões polares. Nessa outra imagem aqui, no planisfério, dá para perceber que essas regiões
elas são as regiões mais frias, e a gente tem dois tipos de clima aqui nessas áreas: o clima polar e o clima frio. O clima polar, ele é a temperatura extremamente frio, do centro aqui para norte, do centro para norte. A temperatura ela varia de menos 10 graus Celsius até menos, ela vai de 0 graus Celsius, na verdade, até menos 50 graus Celsius de temperatura, até 50 graus negativa, por causa das altas camadas de gelo. E a gente tem um outro tipo de clima que também ocorre nessa região aqui. É chamado clima frio ou subpolar. Ele já ocorre nessa área aqui, ó, de transição, passando do clima temperado ou da zona temperada, entrando na zona fria, glacial, na zona polar. Então, saindo da zona temperada, passando para a zona polar, a gente tem o clima subtropical. Sub quer dizer transição, que é perdendo uma característica e ganhando outra. Então, nessa faixa de transição, aqui, ó, mais próximo ao círculo polar ártico, essa região aqui, a gente tem o clima frio. Ele pega um pouco aqui e aqui, que é nas faixas de transição. E a gente também tem os climas de médias latitudes. Eles são controlados por massas de ar tropicais e polares. As massas de ar tropicais, aqui, ó, do centro da Terra, e das polares, das extremidades, influenciam no clima temperados. Nessa imagem aqui a gente diferencia nessa região, clima temperado do sul, clima temperado do norte. E nessa imagem aqui a gente vê mais amplo, vê melhor. Aqui a gente tem a ocorrência, então, desses climas temperados, ou desses climas mais amenos, de médias latitudes. O clima temperado oceânico, clima temperado continental, o subtropical e o mediterrâneo ocorre nessa faixa, ocorre nessa área aqui. Quando a gente fala de clima temperado continental, é dentro do continente, a característica mais comum dentro do continente, que não está próximo aos oceanos. Clima temperado oceânico é próximo ao mar, né, próximo ao oceano, influenciado pelas massas de ar vindas do oceano, geralmente com maior quantidade de umidade. E a gente tem também o clima mediterrâneo, que ocorre nessa região aqui, está próxima ao mar Mediterrâneo. Ocorre o mar, próximo ao mar Mediterrâneo, clima mediterrâneo influenciado pelas massas de ar vindas do Oceano Mediterrâneo. É bem típico, é bem característico esse clima mediterrâneo aqui, ó, Portugal e Espanha. Então é bem típico essa diferença básica nesse clima aqui. E perceba aqui que esse clima mediterrâneo, ele tem uma característica bem diferente da região que a gente vive aqui no Brasil. Aqui no Brasil é influenciado principalmente por um verão úmido, um verão chuvoso. E nessa região influenciada pelo mar Mediterrâneo, no verão é seco, não chove. Lá o inverno que é chuvoso, no inverno é que ocorrem as chuvas. É uma diferença daqui da nossa área, das nossas regiões. Climas de baixas latitudes. São as áreas que estão a baixa latitude, que estão próximas à linha do Equador, que estão próximas estão entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, na zona tropical ou equatorial. Aqui nessa área, nessa região, ocorre uma variação desse clima tropical ou equatorial. Clima equatorial mais próximo à linha do Equador, e há uma diferenciação. Por exemplo, o equatorial, eles ocorrem nas zonas tropicais próximas à linha do Equador, temperaturas elevadas, pequena amplitude térmica, ou seja, pequena diferenciação entre a temperatura máxima registrada e a temperatura mínima registrada. A linha de distância entre elas é muito grande. Então, aqui no nosso caso, na nossa região,
é o contrário, é a pequena amplitude térmica. Essa diferença ela é muito baixa. O clima tropical corre também entre os trópicos, elevadas temperaturas, e a gente tem duas estações bem definidas, que é a estação verão e inverno. Há uma diferenciação de características bem típicas dessas duas estações, e as outras duas não, elas se misturam nessas estações. Por exemplo, a gente está agora na primavera. A primavera nossa tem característica climática de verão, já está quente a primavera. E é uma diferenciação também aqui do clima temperado, que no clima temperado a característica mais comum é as estações do ano bem separadinhas, definidas, cada uma com sua característica. A gente tem o desértico e o semiárido. O semiárido é regiões que estão se tornando desérticas, que estão nessa transição. E perceba que dentro do próprio clima tropical bastante quente, a gente tem o frio de montanha, que são nas regiões altas. Só chamar a atenção aqui. Aqui, olha, a gente tem dentro aqui dessa zona tropical, dessa zona quente, dessa área quente, a gente tem clima frio. Aí é um fator local, é pela questão da altitude. Aqui ó, a altitude influenciando no clima. Então, mesmo dentro dessa zona quente aqui, a gente apresenta um frio bem intenso aqui na Cordilheira dos Andes. Então, é mais ou menos isso. Meus exercícios aqui, se alguém encontrar alguma dificuldade, chama no privado, a gente vai conversando. Vamos parar por aqui para não estender muito o vídeo. É só chamar e a gente vai tirando as dúvidas aí. Um grande abraço.